vamos agora com muita alegria ouvir o pastor Roberto Menezes Amorim, que nos tem edificado com palavras de Deus, palavras altamente abençoadoras. Eu vou pedir para que o pastor João Pinheiro ore pelo pastor Roberto. Nosso Deus querido, nosso Pai amado, estamos com os nossos corações abertos, com as nossas mentes abertas para ouvir a Tua voz. Usa o Teu Filho para a Tua glória, para a edificação do Teu povo, que nós possamos mais uma vez sermos visitados por Tua palavra, por Tua presença e por Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Eu quero voltar a manifestar a minha gratidão. Ontem eu fiz isso, mas eu preciso continuar a ser agradecido. Assim que terminou a palavra na manhã de ontem, eu recebi muitos abraços, expressões de carinho que me fizeram regozijar na presença de Deus. E eu quero agradecer. Aliás, de muitas coisas que eu ouvi ao final daquela reflexão, algo me impactou quando alguém olhou para mim e disse: eu até aqui me sentia invisível. Eu até aqui me sentia invisível. Mas eu volto ao tema do acolhimento. E dessa vez eu quero lhe convidar a pensar sobre o discipular como o estar pronto para acolher. E na verdade o que eu quero fazer na manhã de hoje é perceber o acolhimento, essa visão inclusiva, na perspectiva de Jesus, e especialmente de uma de suas parábolas. Eu até registro aqui que comecei a pensar quantas vezes preguei nesse texto sagrado, e eu confesso, eu não recordei de nenhum momento em que tivesse usado esta parábola como base de uma reflexão. E olha que eu vou completar 40 anos de ministério. E talvez ao longo da reflexão a gente descubra o porquê. Esta é uma das parábolas invisíveis do texto sagrado. Lucas capítulo 14, versos de 12 a 24. Assim está escrito. Não consigo de cá? Não estou com... Já está com a... Vamos ver se a gente consegue. Isso. Deixa eu ver se está funcionando. Não, não está. Aquela está... Mas não está então operando aqui. Eu acho que eu vou precisar de você. Tá? Muito obrigado. Vamos começar então a ler o texto. O texto vai dizer assim: e dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia.
Esse é o texto sagrado. E eu quero lhes dizer assim, eu não sei quantos aqui trabalham com a língua portuguesa, são professores da língua portuguesa, mas eu quero pedir licença a você. Porque pessoalmente eu não acredito que acolher seja um verbo. Acolher não é verbo. Não é verbo. Para mim, acolher tem mais a ver com uma atitude. Não é nem tampouco uma intenção, mas é uma atitude. E aliás, eu me lembro aqui do Rick Warren quando ele diz em alguns momentos que amar hoje se escreve com 5 palavras. T-E-M-P-O, tempo. É aquilo que o amor faz. O amor é aquilo que o amor faz. E curiosamente, eu ainda insisto, sabem, que acolher é como semente. Não é algo a ser ainda colhido, é algo para ser plantado. Eu acredito que acolher é caminho, é estrada, é processo. Acolher é compartilhar, acolher é trilha, não é um trilho. E sinceramente, se nós confundirmos o fazer discípulos com a escolha ou a seleção de algum material para ser aplicado, ou algumas estratégias simplesmente, se a gente não perceber que discipular alguém é muito mais do que isso, nós vamos perder de vista, por exemplo, que acolher é um descobrindo. E eu reconheço que esse tem sido um período em que muitas coisas Deus tem falado ao meu coração. E quando faço essas observações, me permitam dizer que o acolhimento, ele precisa ser percebido como um estilo de vida. Eu não sei se você observou, mas quando Jesus ele começa a parábola, ele vai dizer assim, observem, e dizia também ao que tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia. Avance uma segunda vez só, observem aquilo ali, por favor, pode avançar só uma vez, isso. O texto está dizendo assim, olha, quando deres. Observe que o texto não está dizendo, olha, programe, faça um evento ou estabeleça uma ação. Ele coloca o acolhimento, o processo do acolhimento como algo natural. Eu sempre me preocupo, porque quando uma instituição precisa colocar na sua descrição ou na fachada do seu prédio, aqui nós somos inclusivos, é porque falta inclusão. Eu sou pai de um menino que ao longo da sua tentativa de aprender, do nosso esforço para ensiná-lo, quantas vezes eu vi o meu filho dentro da sala de aula, no fundo da sala, alguém que o acompanhava sentado próximo para que ele não saísse daquele lugar. Quantas vezes eu vi fotos do meu filho com a classe, com um grupo de alunos, passeando, e de repente estavam todos no lado de cá, e o meu filho sozinho do outro lado. Nós temos, irmãos, que perceber que o acolhimento ele precisa ser algo comum, precisa ser como que um estilo de vida, uma atitude própria do povo de Deus. E o curioso é que Jesus ele diz isso, avance uma segunda vez, por gentileza. Ele diz mais uma vez, isso, ele disse aquele homem que o tinha convidado. Eu sei que às vezes a gente gosta muito de pensar em convidar Jesus para vir à nossa casa. Nós passamos uma fase zaqueusiana em que todo mundo cantava, não é? Entra na minha casa, muda a minha história, faz alguma coisa aqui. Eu só quero lhe lembrar que o Jesus que entra na casa de Zaqueu leva sim salvação. Eu quero lembrar a você que o Jesus que entra na casa de Jairo também leva a cura. Mas quando ele entra nesta casa, e quando ele entra na casa de Simão, por exemplo, ele olha para Simão e Jesus ele não fica em silêncio. Jesus não vai ser um convidado silencioso na minha casa. Ele confronta Simão e diz, olha, você me convidou, mas eu não lavei meus pés, você não me beijou, você. Eu quero lhe dizer que convidar Jesus, e aqui eu sei que a gente está reunidos, nós estamos aqui reunidos como mensageiros. E eu não sei se você já percebeu, algumas vezes a gente usa aquele texto que diz que Jesus Cristo está à porta batendo, se você abrir a porta, Ele entrará e ceará com você. Eu só quero lhe dizer que aquele texto, ele é dirigido a uma igreja. E você consegue pensar Jesus do lado de fora da igreja batendo a porta para entrar? Por isso eu insisto, o texto sagrado me convida a pensar que acolhimento precisa ser, de fato, uma postura constante. O som está mudando, oscilando. Isso
Pode ficar só estável, por gentileza. Deixe-me fazer aqui uma segunda observação. A questão fundamental não é quem está sendo convidado, mas quem está sendo excluído. Eu acho interessante que no texto sagrado, e aqui eu não sei se você tem problemas com sua família, de reunir, eu não sei como foi o último jantar em família, como foi o último Natal em família, a ceia que vocês celebraram. Não use esse texto para justificar a sua indiferença, mas Jesus diz assim: não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. E ele diz isso por uma razão. Ele diz assim: para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isto recompensado. O que eu observo é que Jesus está extremamente preocupado para que esse processo de abrir as portas da minha casa para receber você não seja, na verdade, um processo ensimesmado. O que é que eu quero dizer com isso? Há aqui um grande perigo na formação de um grupo ensimesmado, um grupo voltado para si mesmo. É quando a gente, lembra-se da palavra de ontem, a gente reúne os iguais, a gente reúne os parecidos, a gente se associa àqueles que têm o mesmo discurso, e de repente é muito bom quando a gente se reúne em um pequeno grupo e a gente já tem amizade com todo mundo, a gente já sabe qual é a preocupação de todos. É um grupo que, quando vai se sentar no templo, no santuário, acabam também se sentando juntos. Se vão fazer alguma programação, estão novamente juntos. O que é que eu quero dizer com isso? Que alguns conceitos, eles precisam ser trabalhados. Eu não vou aprofundar, mas isso aqui, pode colocar o slide, por favor. Isso aqui se chama exclusão. É quando a gente começa a girar em torno de nossas expectativas, daqueles que nos são aqueles que são parecidos conosco, e de fora vai ficar o meu filho que se movimenta de um lado para outro, que às vezes se levanta, que põe a mão na cabeça, que tem algumas estereotipias, e de repente alguém olha e diz: esse não, esse do lado de fora. A gente se reúne e de repente tem uma grande escada, não tem acesso, não tem acessibilidade, e de repente a gente não percebe que automaticamente, quando a gente faz isso, a gente está sendo excludente, a gente está deixando pessoas do lado de fora. Isso é exclusão. Aí você me pergunta: mas o que é, por exemplo, segregação? Segregação é isso, é quando a gente se reúne com os parecidos e até promove encontros, mas fora desse espaço. Se você me perguntar o que é então integração, é esse esforço que a gente faz às vezes de colocar essa gente do lado de dentro, não do lado de fora, mas eles continuam como sendo uma parte estranha ao corpo. Eles continuam, mas eles têm o seu próprio culto, eles têm a sua própria ação. A igreja não se envolve. Quantos projetos sociais hoje existem em nossa igreja, mas que não são, de alguma forma, não envolve a membresia da igreja? Eu vou ser mais claro: fazer ação social com o dinheiro dos outros, com recursos de fora, é muito fácil, irmãos. Mas quando a gente começa a colocar no orçamento da igreja, quando a gente, por exemplo, imagina: vamos colocar um elevador em nossa igreja, porque aqueles estão ficando do lado de fora, é muito desconfortável, eles não conseguem, não há acessibilidade. Aí alguém vai se levantar e diz: você já viu o preço de um elevador? Você já imaginou quantos pontos de pregação, quantas Bíblias nós não podemos comprar? Aí o que é que a gente faz? Abre mão disso. E não se percebe, a gente não consegue perceber que o grande alvo da vida cristã talvez seja esse aqui, olha, a inclusão. Sabe aquela expressão popular, tudo junto e misturado? Eu sonho, irmãos, eu me lembro de Martin Luther King falando de um sonho que ele tinha de ver os seus filhos, mas me permita também sonhar. Eu sonho, como um pai atípico, de ver os nossos filhos partilhando da comunhão, sendo convidados para aniversário, programação. Eu sonho em ver aquele que tem dificuldade de caminhar. Sabe aquela expressão bíblica da ceia do Senhor, quando diz que a gente precisa esperar uns pelos outros? Sabe, a gente incluir essa gente em nossa agenda, e isso não numa atividade especial. Lembre-se, quando vocês se reunirem, dominicalmente, semanalmente, que essa gente não fique de fora. E aqui eu volto, sabe, irmãos, ao texto sagrado.
Porque, na minha percepção, esse grupo ensimesmado, ele não somente reúne os iguais, mas é um grupo que percebe esse estar junto como a grande recompensa. Eu vou lhe dizer, é muito bom quando a gente se reúne com pessoas que são fáceis de serem amadas, não é? Com as quais a gente se identifica. Aliás, as redes sociais parecem hoje estabelecer esse mesmo princípio. Você exclui da sua conta, você rejeita qualquer um que seja diferente. Se alguma publicação aparecer para você e aquilo for diferente do que você pensa, imediatamente o que é que eu faço? Eu elimino, eu excluo. Mas você já percebeu o que é que a gente está fazendo com isso? A gente está reunindo os parecidos. A gente está reunindo os iguais. Eu estou dizendo a você que eu não tenho o mínimo de tolerância com o fato de você pensar diferente de mim. Eu fico imaginando o exercício, tantas vezes Jesus olhando para os seus apóstolos dizendo: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Mas eu fico também imaginando o olhar do zelote para aquele que era publicano, aquele que era de extrema esquerda olhando para aquele que estava comprometido com o Império Romano. Eu fico pensando em Pedro, aquele que falava demais, olhando para aqueles que não falaram nada absolutamente, não tem um registro de uma palavra. Nós somos diferentes, irmãos, e graças a Deus que somos diferentes. Há uma canção, e me permitam só citá-la, que diz que o mundo seria maravilhoso se todos no mundo fossem iguais a você. Não há coisa mais enganosa. O mundo seria muito chato e muito feio, muito igual. É por isso que eu enxergo na diversidade essa coisa linda do agir de Deus, da multiforme graça de Deus, irmãos, que se manifesta na minha vida e na vida de tantas e tantas pessoas. Agora, observem o que diz o versículo de número 13. Ele disse: olha, não convide, mas aí no versículo 13 ele diz: mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos, cegos, e serás bem-aventurado. Eu não sei se você casou recentemente, ou se alguém na sua família está casando, ou você está se preparando para casar. Mas o grande desafio hoje de uma cerimônia de casamento é essa coisa chamada lista de convidados. Quem é que a gente inclui? Quem é que a gente exclui? E de repente alguém vem e diz assim: olha, mas você não vai chamar o médico que era o seu pediatra? Eu disse: eu nem me lembro mais dele. Você vai deixar de convidar a tia fulana? Que tia é essa? Que eu nunca tive convivência. E quanto maior é o custo da recepção, menor precisa ser a lista de convidados. E aí começa uma tensão: quem vai ficar de fora? Na expectativa de Jesus, ou na proposta do Senhor, essa gente não fica de fora, irmãos. Aliás, ao invés de recompensa, Jesus fala de uma bem-aventurança na eternidade. Ele está dizendo: olha, reunir não deve ser somente para afagar o seu ego. Você vai estar se sentindo muito bem. Às vezes, irmãos, a gente precisa entender que o Evangelho não pode ser identificado a partir do confortável. Às vezes a gente pensa que o confortável é critério para entendimento da vontade de Deus. Eu, durante algum tempo da minha vida, confesso que pensava assim. Eu me lembro de ter dito coisas a Deus: olha, eu jamais serei pastor de uma igreja local, exclusivamente. Eu nunca vou ter a minha esposa trabalhando comigo no ministério, e nós dois dependendo unicamente daquilo que é o sustento da igreja. Eu jamais isso, jamais aquilo, eu nunca. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu tenho hoje muito cuidado quando eu digo: olha, isso nunca, jamais, sabe? Porque Deus tem me mostrado, sabe, que na verdade quando eu digo isso, Ele me permite passar por aquilo que eu exorcizava na minha vida, para mostrar que Ele é que de fato é tudo. Se você me perguntar hoje quem eu sou, eu vou lhe dizer: sou pastor de uma igreja local. Se você me perguntar hoje, e a sua esposa, ela trabalha comigo no ministério também da igreja. Se você me perguntar: e o pastor tem alguma outra de fonte de renda, eu vou lhe dizer: não. Eu estou exatamente no lugar que eu demonizei ao longo de muitos anos na minha vida pessoal. Por isso, deixa eu lhe dizer, não é o seu conforto, não é você se sentir feliz, é a bem-aventurança lá na eternidade, irmãos. É a bem-aventurança na eternidade, e isso às vezes é custoso.
Aliás, quando o texto sagrado me fala sobre isso, é como se estivesse dizendo que a exclusão não pode ser vista como algo natural. E aqui eu volto para o texto de Romanos capítulo 10, versículo 14, quando diz: como é que essa gente vai ouvir se não há quem pregue? Alguns anos atrás, eu não sei precisar exatamente quando, um grande movimento de inclusão daqueles que não são ouvintes, daqueles que são surdos, começou em nosso meio. E eu quero agradecer a Deus. Aliás, quantas pessoas aqui trabalham com o Ministério de Sinais em sua igreja? Levanta a mão só para eu ver. Que Deus lhe abençoe, viu? Eu acho que essa foi uma das primeiras estradas que nós abrimos para incluir aqueles que pareciam não existir em nosso meio. Mas nós não podemos parar aí, irmãos. Nós não podemos parar. E vou mais longe. Eu acredito, sabem, que o acolhimento é a linguagem por excelência do amor dentro do reino de Deus. É provável que você já tenha lido o texto, né, as linguagens do amor. Mas quando se fala do reino de Deus, eu acredito que o acolher é a linguagem mais preciosa. É o se sentir acolhido, é o se sentir abraçado, é o se sentir envolvido da parte do povo de Deus. E vou mais longe, sabe, irmãos? Eu acredito, por exemplo, que perdoar é acolher aquele que me ofendeu, ainda que isso me cause dor. Eu acredito, por exemplo, que acolher, algumas vezes é orar por aquela pessoa que está necessitada, por aquela pessoa que está envolvida em algum... Eu estou acolhendo. Gente, nesta pandemia, e eu não tenho nenhum constrangimento de dizer isso a vocês, eu não tenho. Eu redescobri o ministério da oração dentro da prática pastoral. Porque Deus amarrou as minhas mãos, as minhas pernas, e eu não podia estar lá. Eu não podia entrar no hospital. Eu não podia sair de minha casa, voltar, ir para uma casa, ir para outra. Eu não podia fazer nada disso. E Deus me mostrou, irmãos, que dobrar os joelhos pela congregação, pelo rebanho que Ele me deu, é algo extremamente precioso. E se você já passou por algum processo de dor, você sabe o que é que significa alguém olhar para você e dizer assim: olha, eu estive orando por você, eu orei por você. E nós precisamos entender que às vezes o acolhimento vai ser só parar e orar. Meu Deus, parar e orar. E a gente precisa parar com essa hipocrisia. Às vezes alguém me procura e diz assim: pastor, ore por mim. E eu passo a semana inteira e não me recordo, não coloco aquela vida em oração. Chega o sábado e aquela pessoa vem com um sorriso enorme e me agradece pela oração que eu não fiz, e me conta que foi vitoriosa, e me conta que passou, e me conta que a cirurgia foi bem sucedida, mas eu não orei. Acolher, irmãos, é dobrar os joelhos por alguém que está passando por alguma dificuldade. Acolher, meu irmão, é visitar. E eu às vezes penso que a visita é como se fosse um delivery do acolhimento, sabe? Você vai lá, você separa aquele tempo, você entra naquela casa, e estar com aquela pessoa, isso é tão significativo. Acolher, meu irmão, é ouvir. Meu Deus, nós não temos tempo hoje para ouvir mais absolutamente ninguém. Na prática do ministério pastoral, eu às vezes me espanto, porque recebo pessoas que marcam o horário, vão ali e passam meia hora, 40 minutos. Eu só consigo dizer bom dia, boa tarde, vamos orar por um instante. A gente faz aquela oração inicial e depois eu não consigo falar absolutamente mais nada. Eu só aprendi que eu preciso fazer alguns sons bovinos para mostrar que eu não estou dormindo. Mas eu permaneço em silêncio. E quando aquele momento acaba, sabe o que é que normalmente eu escuto? Pastor, foi tão bom ter vindo aqui conversar com o Senhor. E eu fico me perguntando o que foi que eu disse. Eu não disse absolutamente nada, eu só ofereci os meus ouvidos. Às vezes acolher é só isso. Algumas vezes acolher, irmãos, é também exortar. É quando a gente diz: eu acolho você, mas não acolho o seu erro. E aqui, deixe-me dizer, eu não sei se você se lembra de algum momento, e eu me recordo de Ezinete, viu? A dona Ezinete, olhando para mim, quando ela falava palavras dividindo a sílaba em uma frase, eu sabia que algo errado tinha acontecido. Eu já mandei você. Quando uma mãe fala assim, separando sílabas, isso significa que algo aconteceu. E eu gostaria de dizer que a gente precisa hoje fazer o quê? Fazer com divisão silábica. Acolhimento.
A gente precisa entender, irmãos, que o acolher é certamente a nossa nova fronteira. O grande desafio do ministério da igreja neste século não é nada do que provavelmente estão lhe dizendo, mas é tornar-se uma igreja acolhedora em um mundo onde as pessoas são cada vez mais egoístas, onde as pessoas estão doentes, irmãos, sofridas. O gabinete pastoral é um termômetro da saúde do povo de Deus, e eu posso lhes dizer que algumas vezes, e semana que passou, lembra-se que alguém disse que eu tive alguns picos de pressão? Eu acredito que aquilo começou com uma conversa de gabinete. Porque não me venham dizer que eu preciso ser aquele pastor que escuta, mas não se envolve emocionalmente, eu não consigo fazer isso. E eu não gostaria que ninguém cuidasse de mim com essa tamanha distância. A gente não precisa ter medo de ficar com o cheiro de ovelha. A gente não precisa ficar com medo de sentir o cheiro do outro e carregar, sabe? Eu sei que a Bíblia diz que cada um deve carregar o seu fardo, mas há um outro momento na Bíblia em que ele diz: olha, levai as cargas uns dos outros. Porque há coisas que precisam ser compartilhadas. E se a igreja não for isso, fecha a porta dessa igreja. Fecha a porta dessa igreja. E eu vou mais longe, irmãos. Quando Jesus começa a falar todas essas coisas, no versículo 15 acontece algo surpreendente. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que... Já está grifado, olha aí. Como é seu nome? Deus te abençoe, obrigado, viu, pela ajuda. O texto vai dizer que alguém então exclama e diz assim: bem-aventurado que comer pão. Eu não sei, mas deixe-me lhe dizer, essa aqui é uma referência provavelmente ao banquete messiânico, que fazia parte da visão escatológica judaica e que está presente inclusive nos profetas de Israel. Eu vou mencionar a você, ou para você, um texto, por exemplo, de Isaías, onde essa visão de que haveria um grande banquete na era messiânica é dito. Está escrito assim: e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos. Não é assim que está escrito? Agora observe, isso vai ser para quem, irmãos? Para todos os povos. O texto continua, e aí vem uma parte que, se você tiver problemas de colesterol, nem escute, porque o texto diz assim: uma festa de vinhos velhos com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. É com tutano e com vinho. Então, consegue descrever a cena? Está observando o grande banquete profetizado por Isaías? Eu comecei a estudar isso e eu fiquei intrigado, sabe? Porque a partir da leitura que fiz, eu comecei a perceber que a indiferença, ela não costuma agredir. Ela prefere fazer silêncio. Seu propósito é tornar invisível aquilo que desacolhe. Não é que sejamos agressivos, irmãos, e nem vamos fechar as nossas... Nós nunca fechamos as nossas portas. E a impressão que tínhamos é que elas estiveram sempre abertas. Não conseguíamos perceber o quão fechadas estavam. O quão fechadas estavam. E aqui, deixa eu lhe mostrar uma coisa. Há um texto, inclusive um texto essênio, e eu vou fazer aqui 2 cortes naquele texto. É lá da comunidade dos essênios. Eles começaram a reinterpretar aquele banquete messiânico que você aprendeu, que é um banquete para todas as nações, lembram-se disso? E que seria regado com muito tutano e vinho, não foi assim? Agora, observe, nos últimos dias, o Messias se reunirá com toda a congregação para comer pão e beber vinho. O tutano já saiu, viu, irmãos? Aí depois prossegue. Veja quem vai participar da festa: os sábios, os inteligentes e os perfeitos se reunirão com ele. Outro trecho do mesmo texto essênio: não se permite a entrada de quem seja ferido em sua carne, ou paralisado em seus pés ou mãos, ou coxo, ou cego, ou mudo, ou surdo, ou ferido em sua carne com uma mancha visível. Você consegue agora entender por que Jesus
Disse: saiam e tragam os aleijados, tragam os cegos. Porque no tempo de Jesus, aquela gente criou uma cultura de exclusão, que até na perspectiva espiritual essa gente estava sendo afastada, estava sendo rejeitada. Mas esse não é o modelo do reino de Deus, irmãos. E aqui deixa eu dizer, você que às vezes se incomoda por demais quando uma criança atípica começa a se mover dentro do santuário. Deixa eu dizer, você que se incomoda por demais porque tem um grupo fazendo gestos lá na frente, isso atrapalha a sua visão. Meus irmãos, esse não é o modelo do reino. O modelo do reino é o modelo que se abre e diz: olha, nessa festa a gente vai trazer os excluídos. Nessa celebração, e quem está dizendo isso é Jesus. Vão, tragam. Aqui no texto, não sei se você percebeu, aparece um duplo convite. No versículo 16, parece que o convite já foi feito, porque diz assim: olha, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Isso aparece no versículo 16, correto? Agora, vá para o versículo de número 17. Aí o texto diz que na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos seus convidados: vinde, que já está tudo preparado. Eu fico, às vezes, preocupado com alguns teólogos que leem esse texto e ficam procurando e falando e discutindo. Alguém disse que não, porque isso era uma prática judaica de que ninguém aceitava um convite 2 vezes. Gente, eu quero que você se lembre que naquela época não havia como guardar comida, não havia geladeira, não havia forno de micro-ondas para esquentar rapidamente antes de servir, minha irmã. Não havia nada disso. E o que acontece é que se você ia fazer uma festa, uma ceia, por exemplo, se fosse para 2 ou... Oh, ela foi embora? Ela foi embora. Alguém pode colocar o dedo ali para passar para mim enquanto ela foi ali? Oh, tem alguém aí? Pronto. Chega mais para frente para eu lhe ver. Quem é ela? Venha mais daqui para frente. Não, aqui junto do... Isso, fica aqui pertinho para eu lhe ver, viu? Muito bem. Se você ia convidar somente 2 ou 4 convidados, você procurava 2 galinhas e estava certo, porque você começava a pensar: quantos animais eu vou abater? Agora, se fosse pastor, ministro de música, precisaria um pouco mais, né? Se fosse um crente, teria que ser um pouco mais do que isso. Mas era mais ou menos assim. Se por acaso a festa, a ceia, fosse para 5 a 8 convidados, você ia matar um pato. Pode matar o pato? Quem é que está aí matando o pato? Pode apertar isso, a setinha. Isso. Se fosse para 5 a 8 convidados, você mataria um pato. Não saia daí não, viu? Se fosse para 10 a 15 convidados, aí você pegava um bode. E aí dava certinho, né, gente? Um bode assado, um bode... Uma hora dessa, falando de um negócio desse, deixa eu passar para adiante. Agora, se fosse entre a 15 a 35 convidados, você mataria uma ovelha do seu rebanho. E se porventura fosse 25 a 75, um novilho. Eu coloquei as imagens mais lúdicas, mas eu quero que vocês entendam, isso aí está neste livro, viu? Que é um livro excelente para análise das parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. O que o texto está dizendo? É que quando as pessoas eram convidadas: você vai para a minha festa? Ok, posso marcar? Você também vai? Ok. Ninguém está concordando comigo. Vai para a minha festa? Ok, ótimo. Então eu sei a lista. Sabendo da lista, eu mato os animais e preparo a comida. Quando a comida fica pronta, eu faço o segundo convite. E aí eu começo a dizer: está pronto, podem vir. E alguém sai convidando, e essa gente vem para casa, porque não se pode desperdiçar comida, não tem onde se guardar comida. E aí Jesus continua a parábola dizendo o seguinte: que todos, e notem a força disso, viu? Todos a uma começaram a excusar-se, todos. E aí começam as desculpas, irmãos. E as desculpas apresentadas, elas seguem sempre um mesmo padrão. Eu fiz, eu preciso fazer, então eu não posso fazer. Aí começa, alguém se levanta e diz: olha, um terreno comprado. E aí o texto sagrado vai falar. Pode avançar, isso, mais uma vez. Isso, segue mais outra vez. Um terreno comprado sem que o comprador fosse vê-lo. Aí vá comigo agora, verso 18. Avance. Comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. Eu até algum tempo atrás, eu costumava dizer que ninguém comprava um terreno sem antes ver o terreno. Até que eu conheci um irmão lá da igreja que fez exatamente isso. Aliás, comprou de noite o terreno.
Eu disse, gente, como é possível, né? O desejo de comprar era tão grande que ele não viu. Mas judeu fazer isso, eu não acredito que o faça. Ninguém vai comprar para depois olhar. E ainda mais naquela época que você tinha que fazer uma espécie de inventário do terreno. Se tinha nascente, o que era isso, o que era aquilo, tudo precisava ser descrito. Mas aí continua o texto. E aí, pode avançar? Isso. Aí ele diz, olha, comprei 10 animais. Mas esses animais ainda não foram experimentados. Isso, meu irmão, é tão estranho. Porque ele diz assim, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Junta de boi para trabalhar com arado precisava ser testado. Naquela época, se você fosse vender animais assim, você separava uma área na frente da cidade, junto à porta da cidade, e aqueles animais, eles faziam um movimento. O comprador observava, fazia um test drive, e depois então ele acordava sim ou não se compraria os animais. Ninguém faria isso. Já pensou você comprar um boi desse tamanho, um outro boi mais alto e colocar? Não ia dar certo, o jugo não iria caber. Ninguém faria isso. Mas eles continuam dando as suas respostas. E aí finalmente aparece um noivo que não quer sair do lado da sua amada. E aí ele volta-se para Jesus, volta-se no texto, né? Jesus diz que ele não queria sair de jeito nenhum porque tinha acabado. E outro diz assim o texto no versículo 20: casei e portanto não posso ir. Eu não sei se você se recorda, mas quando tem alguém recém-casado com menos de 3 meses de casado aqui? Não? Ou não quer se identificar? Até 6 meses de casado, tem alguém aqui? Tem alguém apontando? Olha ali, tem um varão. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Lá atrás, no tempo do povo de Israel, havia uma determinação que dizia assim, está escrito em Deuteronômio 24:5: quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem para a assembleia em Jacobina, nem se lhe imporá encargo algum. Por 1 ano inteiro ficará livre na sua casa para, escutem aqui, irmãs, para alegrar a mulher que tomou. 1 ano desse homem dentro de casa, provavelmente tem gente que não ia gostar disso não. Esse homem 1 ano dentro de casa, sem sair de casa, eu não sei se eu ia gostar muito. Mas no texto, ele não está sendo convocado para a guerra. Não há absolutamente nada disso. É apenas uma cerimônia, é apenas um jantar. E às vezes eu fico me perguntando por que a lei de Moisés fazia isso. Eu acho que eu descobri por quê, irmãos. Eu acho. Deuteronômio 20, versículo 7 vai dizer assim: e qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra lá na guerra, na peleja, e algum outro homem a receba. Eu comecei a pensar que aqui talvez esteja a explicação para algo assim. Mas aqui eu vou confessar-lhes agora eu vou fazer isso. Eu tive muita dificuldade sempre com esta parábola, porque para mim essa coisa de convidar aqueles que eram sãos, e depois da recusa daquele convite, convidar aqueles que são cegos, aleijados, eu não conseguia entender isso. Isso eu confesso até que me machucava quando eu li o texto sagrado, porque não parecia com o meu Senhor, não parecia com o meu Cristo. Mas notem, o convite que foi feito aos não acolhidos diz assim: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Grifa para mim aquela expressão ali, da cidade. Eu quero que você observe que o texto está dizendo que essa gente não é uma gente de fora, é gente que está na esquina de sua igreja. É uma família atípica que está a 2 quadras de sua comunidade. É aquela família atípica que você convive no seu trabalho. É gente da cidade, irmãos. E conseguem pensar no tamanho das cidades antigas? Aí o texto diz: e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Depois de algum tempo eu fui curado, sabem, dessa dificuldade com essa parábola, porque eu comecei a olhar para o plano de salvação. E sabe o que eu percebi? Que há um princípio bíblico, e Paulo trabalha com isso. Eu vou citar apenas Romanos 11:11, quando ele diz que pela sua queda veio a salvação aos gentios.
Ou como diz ainda mais claramente o texto do Evangelho de João, lá no capítulo de número 1, versos 11 e 12, que diz assim: que Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem ao seu nome. E foi então que eu fui curado, porque foi o que aconteceu comigo. Jesus veio para os judeus, mas a porta da graça se escancarou, e hoje me alcançou e alcançou você também, e nós hoje somos o novo Israel de Deus. Por isso o princípio é o mesmo, ainda é o mesmo, irmãos. E aí me permita dizer: sai pelos caminhos e valados. E aí o texto usa uma expressão tão forte, né? E força-os a entrar para que a minha casa se encha. Novamente esses comentaristas, sabe? É por isso, por aquilo, se esforçando para dizer que Jesus não estava sugerindo o uso de força. Um pai atípico consegue fazer uma hermenêutica diferente desse texto. E eu vou dizer-lhes por quê. Porque no meu caso, o acolher, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser convincente. A gente tem medo de ir, a gente tem medo de entrar na igreja, a gente não quer que o nosso filho seja olhado de uma forma indiferente, a gente não quer que repare. É por isso que, se você quiser me convidar para ir à sua casa com o meu filho, você vai precisar insistir, viu? Vai precisar forçar, vai precisar falar 2 vezes. E se você tiver gente assim na sua igreja, essa gente está se prevenindo, sabe? É como se estivesse se protegendo. Eu não quero mais me decepcionar, eu não quero mais ver meu filho passar por isso, por aquilo. Meu menino ainda pequenino, dentro de um shopping center, brincando numa piscina de bolas, e ele gostava muito daquilo. E de repente tinham 2 meninas ali. Ele ainda era um garotinho, e a minha esposa, minha filha estavam lá. E a mãe daquelas 2 meninas olhou para as meninas e disse assim: olha, tirem, saiam daí agora, vamos sair daí agora. Quando esse menino sair, vocês voltam. Você sabe o que é isso no coração de um pai? Você sabe o que é isso no coração de uma mãe? Quando meu filho foi diagnosticado por um psiquiatra lá de São Paulo, há 15 anos atrás, nós não tínhamos nem gente para fechar diagnósticos lá em Maceió. Eu me lembro que ele fechou o diagnóstico em poucos minutos. E aí eu me atrevi a perguntar: doutor, qual é o prognóstico? Ele olhou para mim e disse assim: o pior possível. Você sabe o que é o luto disso? Você sabe o que é o impacto disso? É por isso que, se você quiser encher, trazer para a mesa essa gente, você vai precisar ir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, bater na porta. Eles precisam acreditar no meu amor. Eles precisam acreditar que o meu filho, a minha filha, hoje na nossa comunidade, e por favor, não estou querendo usar como referência, por favor, é só uma experiência que a gente tem tido. Nós estamos montando uma sala sensorial na igreja, para ajudar meninos quando eles ficam desorganizados. A igreja não tinha uma sala grande e com banheiro. Eu disse: como não tem? Tem o meu gabinete. E eu saí do gabinete pastoral, e o gabinete pastoral foi transformado em uma sala sensorial. A igreja tem outras salas, de outros gabinetes, de outros ministros. E eu disse: olha, a partir de hoje, ninguém mais tem nome, gabinete de fulano, gabinete do ministério. Não, a gente vai ter um gabinete que a gente vai fazer horários alternativos, mas esse espaço, que é o melhor espaço, será de nossas crianças. Está lá. Sabe, irmãos, o acolher precisa ser convincente. Às vezes algumas famílias chegam e elas vão sem o filho no primeiro dia, e observam, e vão lá na sala e ficam atentas a tudo, para só depois voltarem com seus meninos e meninas. A minha esposa disse que a gente está com um grande problema, porque no berçário, 0 a 2 anos, já tinham, parece que 6 crianças com diagnósticos fechados, dos mais diferentes síndromes. E então, está disposto a sair, a ser referência na sua cidade, a ser um lugar de acolhimento, onde aquela mãe, aquele pai, aquela gente que não sabe o que fazer, está botando a mão na cabeça. Você quer ser uma referência de Deus? É esse o discípulo, ou nós queremos um discípulo que não seja atípico? A gente quer que seja um típico, sem maiores dificuldades, que fale a nossa linguagem, que tenha os mesmos gostos.
O acolher precisa ser, como eu disse há pouco, irmãos, verdadeiro e convincente. E agora deixa eu dizer uma outra coisa, eu preciso caminhar para o fim. Eu quero só lhe dizer que a festa vai acontecer. Quer você vá, quer você não vá, quer você encontre desculpas, talvez seja o seu trabalho. Não, eu sou um agricultor, eu tenho que olhar os meus animais, eu tenho que olhar a terra. Não, a minha família, eu estou vivendo um momento da família que eu preciso muito me dedicar. Eu casei recentemente, você vai encontrar as desculpas que quiser, mas a festa vai acontecer. Quer você entre para a festa, quer você não entre para a festa, o mover de Deus já está atuando em nossas comunidades, irmãos. E olha, ainda que seja do tamanho da mão de um homem, lá no horizonte, eu creio que nós ainda vamos ser conhecidos como uma igreja acolhedora para esse mundo perdido. Um mundo que não vê alternativas, mas que vê na igreja a sinalização daquele que é o único caminho, a verdade e a vida, irmãos. Um mundo que está se despedaçando, mas que é convidado a se encontrar na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A festa vai acontecer, irmãos. E aqui eu vou terminar, eu preciso fazê-lo, até por conta do horário, perdoe-me. Mas a gente sempre celebra o ID de Jesus, não é? E depois, fazei discípulos, todas as nações. A gente sempre lembra disso. A gente se lembra, por exemplo, do outro ID lá do livro de Atos, dos Apóstolos. A gente larga os evangelhos, aí está lá, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém. Eu quero hoje lhe apresentar, já que você disse que quer sair daqui para discipular. Foi isso que o irmão disse? É isso que a irmã está dizendo? O que é que os irmãos estão dizendo? É isso? Então deixa eu lhe mostrar a outra face do ID. No texto que lemos, há um momento em que Jesus, na parábola, diz assim: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Eu nunca vi ninguém falar desse ID não, viu? Eu nunca vi ninguém definir a missão da igreja a partir daqui. Eu nunca vi ninguém incluir entre todos os povos da terra os pobres, aleijados, mancos e cegos. E o interessante, irmãos, é que o texto não está dizendo criem uma estrutura para que possam recebê-los. O texto está dizendo saia e traga. Você já viu essa gente como alvo da misericórdia de Deus? E gente para ser discipulada, gente para conhecer a graça. Eu tive uma das maiores felicidades alguns meses atrás, com um batismo que fiz. Ele e a mamãe dele chegaram para a igreja porque foram simplesmente acolhidos. Ela era uma liderança na comunidade espírita, ela fazia palestras e tudo, mas sentiu curiosidade de conhecer a igreja. E acabou indo à igreja, foi acolhida. E eu nunca parei para confrontá-la com questões doutrinárias, nunca. Até que um dia ela olhou para mim e disse assim: pastor, eu preciso conversar. Eu digo: eu estou à sua disposição. Eu já não sei mais em que acredito, ou no que acredito. Hoje a gente precisa conquistar o direito de ser ouvido, irmãos. E aí eu pude sentar com aquela mulher. E aí um dia eu a batizei. Mas o menino dela cresceu. E o Lucas, ele me deu o prazer de batizá-lo. Ele é uma criança autista. Mas tão interessante o desejo dele, sabe? O conhecimento que ele tinha da graça. Mas ele tinha um medo enorme de ser batizado, do ato em si. Aí eu chamei ela, a mamãe, e ele para passarem uma manhã conosco lá na nossa casa, no condomínio. E eu fui para a piscina com ele e eu não sei, eu acho que eu batizei aquele menino umas 100 e tantas vezes. Até que ele ficou tranquilo com todo o movimento. E aí, no dia seguinte, eu entrei com ele para batizar. E agora era de verdade. E ele mergulhou nas águas e saiu com um sorriso enorme. Olha, gente, eu já batizei muita gente, mas eu nunca vou me esquecer que um dia eu batizei o Luquinhas. Nunca. Isso é graça de Deus, imerecida. E se houver alguém perfeito aqui, se houver alguém aqui que não seja pecador, talvez não entenda isso. Mas a graça
que restaurou a minha vida, é a graça que está sobre toda essa gente também. Por isso, povo de Deus, povo batista baiano, Deus hoje está dizendo a vocês, aqui em Jacobina, saiam depressa pelas ruas, pelos bairros de suas cidades, e tragam para dentro da expressão maior do amor do reino, essa gente, os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E Deus há de ser glorificado, irmãos, no ministério do seu povo. Normalmente, pastores, quando terminam, convidam o povo de Deus para fazer o quê? Orar, não é? Eu não vou ser diferente, mas eu não quero colocar palavras na sua boca, não. É entre você e Deus. Porque se você veio a este lugar e não sair com qualquer ideia, propósito, desejo, se seu coração não estiver queimando nesta hora, misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. Coloque diante de Deus, sabe, não somente a sua disposição, mas a sua disponibilidade. Coloque diante de Deus algum desejo. Começa a deixar que isso tome conta, vai deixando. Deus está operando, irmãos. E se vamos sair aqui para fazer discípulos, que todo o ide seja cumprido em nossa missão, irmãos. Eu vou me calar, para que você possa conversar com Deus e passar alguns momentos em oração com Ele. Pai, eu creio que Tu estás agora despertando vocações neste lugar. Eu creio. Eu creio que Tu estás despertando gente à sensibilidade. Eu sei que Tu estás trazendo à memória de muita gente situações que viveu ou está vivendo e que podem ser transformadas em ministério, Pai. Eu sei que há professores, professoras aqui da Escola Bíblica Dominical das Tuas igrejas. Coloca dentro de nós, Senhor, o desejo de servir a essa gente, de amar, Pai, incondicionalmente. Que as nossas igrejas sejam lugares de encontro, de consolação, de compaixão, de acolhimento, meu Pai. Eu nem sei mais o que Te dizer. Não sei mais, Senhor. Nós só queremos ser o Teu corpo. Que Tu sejas a cabeça ou cabeça deste corpo, meu Pai. É tudo quanto nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Som. Amém, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, como temos sido desafiados nesses dias, como temos sido confrontados pelo Espírito Santo. O pastor Roberto, com muita propriedade, colocou-nos que o desafio maior da igreja é o acolhimento. E não há dúvida, lá na graça a gente tem recebido tantas crianças. Eu estou